A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um programa Semeando para a Vida Eterna, programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nossa igreja está ali na rua Coronel Fausto de Souza, 353, centro de Lages. Agora está fácil reconhecer a nossa igreja, está bem iluminada à noite, está com a pintura nova, estamos muito felizes ali com todo o acabamento que foi feito, por dentro também nós demos uma caprichada. Estamos esperando por você. Nossa programação no domingo, às 9 horas da manhã, nós temos um culto e depois, às 10 horas da manhã, temos a nossa escola dominical para todas as idades. E à noite temos o nosso culto público às 19 horas. Então você é o nosso convidado para esses momentos de celebração. Nós vamos ter uma palavra agora dos nossos patrocinadores, depois nós vamos orar e vamos meditar na palavra. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa. Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Então, queridos, nós vamos pedir que Deus esteja nos abençoando agora para a meditação na palavra dele. Deus e Pai, te louvamos por mais um dia de vida, te agradecemos, ó Deus, pelo teu sustento em nossas vidas e te agradecemos principalmente, ó Deus, pelo ano que nós tivemos. Agradeço, ó Pai, pelas bênçãos recebidas, pelas pessoas que vieram à igreja, ó Deus, pelas famílias que ali estão firmes, ó Deus, a comunhão dos irmãos. Pedimos pela nossa cidade, ó Pai, pelo nosso estado, pelo nosso país. Que o Senhor derrame a Tua graça, o Teu amor e a Tua paz. Em nome de Jesus, nos alimenta agora com a Tua palavra, confronta o nosso coração, consola e transforma, Pai. Em nome de Jesus que nós pedimos. Amém, Senhor. Amém. Queridos, nós estamos fazendo uma meditação nas parábolas de Jesus, né? Então, ao longo dos últimos domingos, nós temos lido nos evangelhos as parábolas que Jesus usou para o ensino daqueles que estão ouvindo, né? Sejam eles os seus discípulos, sejam eles a multidão, sejam eles as autoridades eclesiásticas, né? No caso ali, os fariseus, os saduceus, os escribas. Então nós temos vários momentos em que Jesus está usando desse artifício muito comum que os rabis usavam, que são as histórias, as parábolas. E eu, outro dia, num dos sermões, eu preguei sobre a parábola do filho pródigo, né? E uma das observações de mais de uma pessoa que me abordou falando sobre essa parábola, falou assim: ai pastor, essa parábola ela mexe muito comigo porque eu me identifico muito com a parábola, né? E geralmente quem diz isso está dizendo que se identifica com o irmão mais velho, né, da parábola, que na história que Jesus conta, o irmão mais novo, ele é um irmão irresponsável, desrespeitoso, sai de casa, perde a parte dele da fortuna, né, dos bens do pai, e sai para o mundo gastando com meretrizes e uma vida dissoluta, e acaba na miséria, e ele volta para casa e o pai acolhe ele, né? E aí no fim da parábola da história, Jesus ainda acrescenta que o irmão mais velho
talvez um injustiçado na casa, né? Não tem o seu trabalho reconhecido. E ele fica ali revoltado com o pai, porque o pai recebeu o irmão de braços abertos, né? Na verdade, a parábola do filho pródigo, ela é uma parte da história que Jesus conta, que inicia no capítulo 15, falando sobre que os fariseus e os mestres da lei, né, os escribas, estão olhando e julgando Jesus porque ele está sentado com publicanos e pecadores, né, duas classes ali que não são bem-vindas, ou seja, aqueles que são contra são judeus, mas que trabalham para Roma, né, praticamente são contra a pátria, atentam contra a pátria, e os pecadores em geral são aqueles que não seguem os ritos, né, não vão à sinagoga, ao templo, né, fazer suas ofertas, mas Jesus está conversando com eles ali e sabe o que está passando na cabeça dos religiosos. Então ele conta 3 histórias que na verdade é uma parábola, né? Começa com a história das 99 ovelhas, da uma que se perde, das 100, o pastor deixa as 99 no deserto e vai à busca da que se perdeu. E depois tem a parábola das 10 dracmas, uma mulher que coleciona moedas, e na sua coleção de 10 moedas ela perdeu uma e ela se empenha, né? Varre a casa toda, acende várias luminárias para ficar bem iluminada, ela se empenha na busca dessa dracma perdida, dessa moeda que faz parte da sua coleção. E por fim a história dos 2 filhos e do pai, né? Jesus usa essas histórias como uma só parábola, tá? Que é a parábola, que é a história de que Deus é o Deus que vai em busca do pecador. Por quê? Porque os religiosos estão julgando Jesus porque ele está comendo com pecadores. Então Jesus ilustra essas 3 situações como de Deus indo atrás do pecador. E quando a gente lê separadamente a parábola do filho pródigo, a impressão que dá é que o filho mais velho é injustiçado. Só que a mensagem como um todo mostra que os 2 filhos, aquele que está longe, aquele que está vivendo dissolutamente, e aquele que está cumprindo todas as regras da casa e está com o pai, os 2 estão longe do pai. E o pai representa Deus, né? Então, nós vamos ler aqui, hoje, uma continuação daquele momento, né? Muita gente para a leitura no capítulo 16 só na parábola, leu a parábola do filho pródigo, acaba ali. Mas nós vamos continuar essa leitura e você vai perceber que há uma continuidade no capítulo 16, né? Aliás, no capítulo 15, que termina a parábola. No capítulo 16, a gente vai ler dos versículos 1 ao 13, que é uma continuação daquele momento, do ensino de Jesus. Não termina na parábola do filho pródigo. Então diz assim ali, Evangelho de Lucas, capítulo 16, de 1 a 13. Diz assim, disse Jesus também aos discípulos. Aí eu já quero fazer uma observação para você. Disse Jesus também aos discípulos, ou seja, ele está contando essa parábola para os fariseus e escribas, e agora ele se dirige aos seus discípulos. Havia um homem, começa a contar uma outra história, né? Havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse, que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo, que farei, pois? O meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas.
Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 couros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque o houvera atiladamente. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazer amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornares fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Ok, esse é o nosso texto. O texto é uma continuação, então, como nós estávamos dizendo, dos ensinos de Jesus naquele momento, que começa com os fariseus, os escribas, julgando Jesus porque ele comia com pecadores, e Jesus começa a discernir o coração daqueles homens, né? Vamos dizer assim, diferenciar do que eles estão julgando, contando a história ou contando uma parábola primeiro, que é dividida em 3 partes. Alguns comentaristas vão dizer a primeira parte das 100 ovelhas, das 99 que ficam ali no deserto, é a parábola do Senhor Jesus, que é o pastor que vai atrás da ovelha, né? Das dracmas seria o Espírito Santo, e do pai com os filhos seria o Deus Pai com os seus filhos, né? Mas nós temos aqui agora um complemento do que Jesus está ensinando. Por quê? Porque ele está mostrando ali que os julgamentos que nós fazemos dos outros, eles primeiro estão baseados naquilo que o nosso coração sente, ou seja, qual é a principal característica do nosso coração que o profeta Jeremias vai falar? Que ele é enganoso e desesperadamente corrupto, né? Então o nosso coração nos engana, às vezes a gente acha que aquilo é o melhor para a gente, que a gente vai fazer acontecer, e na verdade aquilo é uma furada, uma ilusão somente, né? E a mensagem eu coloquei aqui, um coração dividido, porque é o que Jesus propõe, né? Entre a riqueza, né? Deus e a riqueza, um coração que está dividido. E é uma característica muito forte ali dos fariseus, daqueles homens que são religiosos, que depois Jesus vai fazer uma exortação muito forte para eles, falando assim, vocês são religiosos na ponta do lápis, né? Nos mínimos detalhes. Vocês dão o dízimo do endro e do cominho, ou seja, das hortaliças que nascem na casa de vocês, vocês observam quantas folhinhas saem ali para colher a 10ª parte e oferecer a Deus, mas vocês não amam, vocês não são misericordiosos. Vocês devem fazer uma coisa e a outra, né? Então vocês devem buscar servir a Deus nos mínimos detalhes, observar a lei, mas devem ter misericórdia e amor por aquele que não consegue, por aquele que não segue a lei ou não vive debaixo da lei. Deve ter misericórdia, não condená-los, né? Então, esse coração dividido que o Senhor Jesus demonstra ali, que aqueles homens estão vivendo, né? Primeiro mostra a direção do nosso coração, né? Qual é a direção? O que é que nós estamos recebendo, né, na nossa vida? Nós estamos vivendo na nossa vida que o nosso olhar e o nosso julgar falam em primeiro lugar. Isso diz muito sobre nós mesmos.
Você tome cuidado com os julgamentos que você faz. Nós temos que tomar cuidado com os julgamentos que nós fazemos, porque os julgamentos que nós fazemos diz mais sobre o que nós somos, para onde está apontado o nosso coração, o que o nosso coração deseja. A medida que nós medimos os outros é a partir da nossa medida, né? No iluminismo já se dizia, né, a máxima, né? O homem é a medida de todas as coisas, e é mesmo. Nós partimos do entendimento, do julgamento daquilo que a gente conhece. E a gente conhece todas as coisas como Deus? Não, o nosso conhecimento é limitado, principalmente com relação à vida, ao caráter das pessoas, né? Então, qual é a direção que está apontando o nosso coração? Jesus começa dizendo essa parábola sobre um administrador. Quem era o administrador da história dos dois irmãos? Era o gastador, o pródigo ou o que ficou? A primeira coisa que nós identificamos aqui é que Jesus usa o exemplo do que o filho pródigo disse para o pai: há tantos anos te sirvo fielmente, sem me desviar, e você nunca me deu nada para eu comemorar com meus amigos, para eu fazer uma festa com os meus amigos. Querido, não existe ninguém, nenhum justo na terra. É isso que diz o Salmo. Você se acha muito justo por causa que seu irmão, evidentemente, leva uma vida que não é uma vida saudável, recomendável, mas nós julgamos a partir da nossa régua, e a nossa régua está distorcida pelo pecado. Não há um justo nenhum sequer, diz a palavra de Deus. E esse irmão mais velho está dizendo, não, eu sou justo, porque eu estou me comparando com meu irmão. Mas não é. Ninguém é. Todos nós necessitamos da graça de Deus. E é assim que termina a parábola do filho pródigo. O pai dizendo para o filho: filho, entra na festa, vem para a festa, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Nós recuperamos com vida. Vocês dão muita importância para o que vocês estão pensando que tem. E nem aquilo que você tem é seu direito. O pai diz para ele: tudo que é meu é seu. Mas sabemos que foi Deus que criou todas as coisas e tudo é dele. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Então nós estamos aqui, no primeiro momento, desvendando, desmascarando a direção desse coração de quem olha para o filho pródigo e diz: ele não merece. Ninguém merece. Nenhum de nós merecemos. Outra coisa, a intenção do coração, né, que aquele moço da parábola diz, ele pode ter sido até injustiçado em algum momento, porque a parábola que Jesus conta diz que foi uma notícia que chegou ao dono das terras, né? Você está defraudando os meus bens, e ele diz: eu vou ser demitido, o que eu vou fazer então? Né? Qual é a intenção do coração dele? Eu vou fazer, já sei. Aí ele já planeja, né? Já sei o que eu vou fazer. Eu vou tomar uma atitude. E qual é a atitude dele? É a atitude mais honesta? Não, não é. Primeiro que o seu administrador, ele é administrador de um senhor rico que não sabe o que tem nas mãos dele lá. E ele vai negociar aquilo que estão devendo para ele. A notícia que chegou no ouvido do homem que tem as coisas é que ele tinha desperdiçado os bens dele, né? Na verdade, pode ser alguém que foi lá pedir alguma coisa emprestada, como ele emprestava, e ele falou assim: não vou emprestar para você porque você é um mau pagador. Ou não vou emprestar para você porque os recursos já foram usados. Então esse foi lá denunciar: olha, ele gastou todos os seus recursos. Mas na verdade ele tinha aplicado os recursos, né? E ele vai cobrar os recursos, fala assim: quanto que você deve, e ele usa de uma esperteza de dar um desconto para aqueles que estão devendo, e aqueles pagam a ele, e ele apresenta ao seu senhor: olha, é isso aqui que estava na minha administração. E o seu senhor diz: você foi esperto, você foi esperto, você
criou uma situação de que as pessoas que estavam devendo agora, elas devem um favor para você, não é? Então, Jesus usa isso não como um sinal de esperteza, vamos lembrar, sempre há uma história com uma aplicação espiritual. Na verdade, o que Jesus está dizendo àqueles homens que estão julgando Jesus por estar comendo com pecadores, e Jesus está ensinando aos seus discípulos, vocês receberam bens para administrar, receberam a palavra de Deus, receberam o Espírito Santo, só que vocês não estão administrando bem, vocês estão administrando para si mesmo a salvação, o consolo e a adoração a Deus. Então essa implicação, ela é uma implicação muito profunda e diz muito sobre a disposição do coração daquele que trabalha e ama a Deus e trabalha na obra de Deus. Qual é a disposição do coração? É de ajudar o próximo, é de fazer cumprir aquilo que Deus ordenou para nós, de ter misericórdia, de amar, de fazer o bem, de retribuir com bem o mal que recebemos. Veja quanta coisa está implicado. E detalhe, né? Por último, o último ponto ali, né? Que nós lemos os versículos 11, 12 e 13, Jesus fala da transformação do coração. Ele fala assim, se pois não vos tornastes fiéis na aplicação, ou seja, se não houver uma transformação, se você não pensar diferente, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justas, e ele afirma de novo, se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, ou seja, se não houver uma transformação no coração de quem recebe as coisas de Deus, as bênçãos, o dom de Deus, para aquele que precisa, como é que você vai ser abençoado e abençoar as pessoas, né? Então, nós temos aqui um dilema que Jesus coloca para aqueles, principalmente para os religiosos. Assim, vocês não podem amar a riqueza e amar a Deus, porque o principal mandamento, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Não dá, é um coração dividido, e um coração dividido, ele morre sem ter para onde ir, morre sem chegar a lugar nenhum, né? Então, queridos, nós queremos crescer na graça, no conhecimento de Deus, e essa parábola Jesus nos chama a atenção muito fortemente com relação a como nós estamos administrando as bênçãos que Deus nos dá, né? Ele está falando, usando um exemplo aqui de uma história. É interessante que, se você continua a leitura aqui, os fariseus e ali os escribas, eles acham um absurdo essa história, mas que história mais sem pé nem cabeça, como é que o administrador vai elogiar alguém que desperdiçou seus bens? Eles não tinham entendido até ali, né? É absurdo, principalmente para quem ama dinheiro, falar que perdeu dinheiro e achou que está tudo bem, que foi esperteza, né? Mas não é bem por aí. Na hora que cai a ficha, eles querem matar Jesus. Na hora que eles entendem, falam assim, então ele está nos julgando, né? Ele achou o cerne do meu entendimento, do meu coração, do que eu amo, e isso é pecado, está condenado, é pecaminoso. Aí há uma revolta, e aí começa a se tramar a morte de Jesus, né? Porque eles sabem que Jesus conhece o coração deles. Então, queridos, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que você tenha paz, que você descanse. Nós estamos na semana aí do Dia de Ações de Graça, né? Então, que você receba as bênçãos de Deus nessa semana tão importante, reconheça as bênçãos de Deus também e abençoe o próximo. Deus abençoe, até o nosso próximo encontro. Em gratidão eu canto a ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a ti, és meu
meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti nessa noite, Pai, com coração venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. Meu Senhor, meu Salvador. Vamos cantar juntos isso? Em gratidão eu canto a Ti com coração venho adorar. Minha